Olá, meus terceiros anos A e B, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de revisão. Como eu informei os senhores, na nossa aula de apresentação da disciplina, o terceiro ano vai começar, nessas primeiras aulas são aulas de revisão, e nós vamos começar pela revisão de sintaxe. A primeira coisa é entender, é relembrar o que é a sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases dentro do discurso, bem como a lógica das frases entre si, certo? Então, na aula de hoje, nós iremos aprender e relembrar o quê? O que é frase, o que é oração, o que é o período e quais são os termos essenciais das orações. Vem comigo. O que é uma frase? Frase é toda a construção de sentido completo. Vocês aprenderam lá no sexto ano que existem dois tipos de frase, dois tipos de construção frasal. Nós temos as frases nominais e as frases verbais. As frases nominais são aquelas construções que não possuem verbo, que não giram em torno de um verbo, enquanto as frases verbais vão ser aquelas construções relacionadas a um verbo. Quando eu coloquei aqui o que é uma frase e o que é uma oração, eu quero que vocês relembrem que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. E já mais para frente vocês vão entender essa diferença. Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos de frases nominais e dois exemplos de frases verbais. Os dois primeiros são exemplos de frases nominais, que são construção frasal sem possuir qualquer verbo. Eu peguei dois ditados populares. Cada cabeça, uma sentença. Não temos verbo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não temos verbo. E agora nós temos duas construções que giram em torno de verbo. O primeiro, fique quieta, temos ali o verbo ficar. E o segundo, hoje é segunda-feira, temos o verbo ser. Certo? Então, frase vai ser toda a construção de sentido completo, podendo ser nominal ou verbal. Nominal quando não possui verbo e verbal quando girar em torno de um verbo. Vamos agora entender o que é oração. Já a oração vai ser todo o conjunto linguístico, toda a construção que vai girar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Foi por isso que eu disse para vocês, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque somente teremos oração quando essa construção linguística, esse conjunto, estiver estruturado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Aqui nós temos os exemplos, esses 12 parecem muito gostosos. Nós temos uma oração, porque nós temos apenas um verbo. O segundo exemplo, chove muito no inverno. Nós temos outra construção de outra oração. Uma única oração, porque vai girar apenas em torno de um verbo. O que é um período? Eu já sei que frases podem ser nominais ou verbais, que oração é toda a construção que vai girar em torno de um verbo ou locução verbal. O que é o período, então? Eu vou ter, durante a construção da frase, dois tipos de período. Eu vou ter o período simples, quando eu tiver apenas uma oração. Eu vou ter período composto, quando eu tiver duas ou mais orações. Então, eu devo lembrar sempre que oração é toda a construção que vai girar em torno de um verbo. Eu posso ter uma construção frasal com 3, 4, 5, 2 orações. Vamos entender o que é, então. Período simples é aquele em que o enunciado vai ser constituído por apenas um verbo ou uma locução verbal. Exemplo, os dias de verão são muito longos. Eu tenho uma única construção, um único verbo, uma única oração, um único período. O período composto vai ser aquele que vai girar em torno de dois ou mais verbos, de duas ou mais orações. Olha o meu exemplo aqui. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Eu tenho ligar, eu tenho dizer e eu tenho vir. São 3 orações. Isso torna o meu período composto. Até aqui alguma dúvida, gostosos? Continuando. Até aqui todo mundo entendeu? Então, o que é o período? O período vai ser toda a construção que vai girar em torno de uma oração. Se eu tenho uma única oração, uma única construção através de um verbo, uma locução verbal, eu tenho um período simples. Se eu tenho uma construção que possui duas ou mais orações, eu vou ter um período composto. Cada oração é uma construção que gira em torno de um verbo ou uma locução verbal. Até aqui vocês entenderam? Vamos dar prosseguimento? Vem comigo.